Olá pessoal, vamos em frente, hoje analisando a condutividade térmica sob o ponto de vista do modelo de Drude. Nós vamos comparar os resultados do modelo com uma lei empírica, que é a lei de Weidemann, em França, que mostra que a razão entre a condutividade térmica e a condutividade elétrica é proporcional à temperatura com a mesma constante de proporcionalidade para muitos metais, sendo que essa razão kappa por sigma zero por T vai ser chamada de constante de Lorentz. Como nós estamos usando o modelo de Drude, onde eu tenho íons fixos e elétrons livres, né, que são móveis, então, de acordo com esse modelo, os elétrons é que vão ser os responsáveis por fazer o transporte de calor. E veja que essa hipótese vem de uma observação que até faz sentido, de que os metais eles são melhores condutores elétricos e também são melhores condutores de calor, enquanto que os isolantes, que são piores condutores elétricos, eles conduzem também menos calor. E de acordo com o modelo, então, os íons são fixos, a condutividade térmica devido aos íons é desprezada. Para aplicar o modelo de Drude, nós vamos considerar uma barra metálica, na qual exista um gradiente de temperatura que varie pouco com a posição. E observe que variar pouco, nesse caso, que a temperatura significa que a temperatura praticamente não varia dentro do livre caminho médio, que é L, né, no modelo de Drude. E vamos supor também que o gradiente de temperatura é mantido constante no tempo, de forma que o fluxo de calor é constante. E isso acaba produzindo um estado estacionário. Bom, a gente consegue isso mantendo a fonte de calor, que seria a extremidade quente, na mesma taxa em que o calor é retirado da extremidade fria. Dessa forma, a gente mantém o fluxo constante. Bom, a primeira teoria sobre fluxo de calor foi formulada por Fourier, está aqui o artigo de 1955, e seguindo esse modelo de Fourier, a densidade de corrente térmica ela é paralela ao gradiente de temperatura, só que em sentido ao contrário. Então, observe que se aqui está a fonte quente, ali está a fonte fria, o gradiente de temperatura vai da fria para quente, mas o fluxo de calor vai da quente para fria. Então, essa densidade de corrente térmica, ela tem uma magnitude que representa a quantidade de energia térmica por unidade de tempo que atravessa uma determinada área. Tem muito essa cara de fluxo mesmo, né? E essa área, então, ela é perpendicular ao fluxo de calor. Lembrando que esse kappa que aparece aqui na expressão, ele tem a ver com a constante de Lorentz que a gente viu agora há pouco e ele representa a condutividade térmica do material. Essa grandeza sempre vai ser positiva, de modo a garantir que a corrente térmica ela vai estar realmente sempre no sentido contrário ao gradiente de temperatura. Bom, para facilitar, nós vamos considerar inicialmente o caso estritamente unidimensional. Então, J vai ser Jx e o gradiente vai ser dTdx. E lembrando que a densidade de corrente térmica J é a quantidade de energia térmica por unidade de tempo por área, né? Por unidade de área que está atravessando, nós vamos definir esse epsilon de T como sendo a energia térmica por elétron em um metal em equilíbrio térmico à temperatura T. Lembra que, como o gradiente a gente está considerando pequeno, ou seja, a diferença de temperatura entre esse lado quente e esse lado frio não é tão grande assim, nós podemos considerar que num pedacinho bem pequenininho do metal infinitesimal nós temos esse equilíbrio térmico à temperatura T. E nessa representação, nós vamos então dizer que um elétron que sofreu a última colisão na posição x', em média, ele vai ter uma energia térmica que é representada por epsilon de T de x'. Pessoal, nós vamos usar uma condição aqui que é a seguinte: se eu pegar uma posição x, o total de elétrons que está naquela posição x veio metade do lado quente e metade
do lado frio. Eu vou usar essa condição aqui nas próximas passagens que nós vamos ver no próximo slide. Pronto, então vamos considerar os elétrons que estão chegando do lado quente. Eu fiz essa representação aqui, mas imagine que à esquerda eu tenho o lado quente, os elétrons que chegam aqui em X a partir do lado quente, em média, eles sofreram a sua última colisão num valor de x', que seria x menos V vezes tal, onde esse tal aqui é aquele tempo entre as colisões, né, o tempo de relaxação, e eles vão ter, então, a energia térmica epsilon de T de x menos V tal, né, que seria esse x' aqui representado aqui nessa posição. Qual seria, então, a contribuição dos elétrons que vêm do lado quente para a densidade de corrente térmica? Lembrando que essa densidade ela vai ser energia por tempo por área, mas eu tenho N sobre 2 elétrons vindo do lado quente, né? A outra metade vai estar vindo do lado frio, a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Eu vou reescrever esse N, que é o número total de elétrons, pela densidade de elétrons vezes o volume, e finalmente nós vamos chegar nessa expressão aqui, ó, que é densidade de elétrons por 2 vezes a velocidade vezes epsilon. Essa seria a contribuição, então, dos elétrons que estão chegando do lado quente. Da mesma forma, a gente teria uma contribuição dos elétrons que vêm do lado frio. Quando ele vem do lado frio, né, o x' está aqui à direita, então esse x' é escrito como x mais v vezes tal, e a velocidade, como ele está vindo do lado frio, a velocidade é menos v. De resto, você vai ver que essa expressão é similar à que a gente obteve para os elétrons que vêm do lado quente. E aí a densidade de corrente térmica teria essas duas contribuições, né? Essa contribuição dos elétrons que vêm do lado quente e essa contribuição dos elétrons que vêm do lado frio. Agora, lembrando que o gradiente de temperatura é pequeno, em comparação na grandeza, né? Na distância que a gente está considerando como o livre caminho médio, então, nós poderíamos dizer que esse T de x menos V tal é muito próximo de T de x, e que esse T de x mais V tal também é muito próximo de T de x, de modo que a gente pode expandir esse J, a densidade de corrente térmica, em torno do ponto x. E aí, preservando somente a contribuição de primeira ordem, nós vamos obter essa nova expressão para J a partir da expansão em série de Taylor, né? Dessa função aqui atrás. Pronto, reescrevendo aqui a última expressão, nós vamos agora generalizar para o caso tridimensional. E para fazer isso, a gente vai fazer algumas substituições. Primeiro, nós vamos lembrar lá de teoria cinética dos gases que se a gente pegar a velocidade quadrática média em x, em y ou em z, esses valores médios eles são iguais a 1/3 da velocidade tridimensional ao quadrado. Então, aqui nós estávamos falando da velocidade unidimensional, né? Uma velocidade média em x, e nós vamos substituir por 1/3 de v quadrado. A outra coisa que nós vamos considerar, que também vem lá da termodinâmica, olhando para essa densidade de elétrons vezes a derivada dessa energia do epsilon, né? Esse epsilon é energia por elétron. Então, pegando esse termo N dE dt, eu posso escrever a densidade de elétrons pelo número total pelo volume, né? Só que o número total de elétrons vezes a energia por elétron vai dar esse E aqui, que é a energia interna do gás de elétrons, né? Então, nós vamos ter 1 sobre volume vezes a derivada em relação à temperatura da energia interna do gás de elétron. E essa então, a definição do calor específico
eletrônico. E com tudo isso, nós vamos poder substituir ali na expressão de cima, onde aqui ó, o dt dx vai voltar a ser o gradiente, porque nós estamos falando do caso tridimensional, certo? Aqui onde era a velocidade unidimensional, eu vou ter 1/3 de v ao quadrado, onde essa velocidade já é tridimensional também, tá? E aqui esse termo, que é a densidade de elétrons vezes multiplicado por dy dt, a gente chegou nessa expressão aqui para o calor específico eletrônico. E agora nós vamos usar o modelo de Fourier, que nos dava essa relação, para chegar nessa nova relação aqui entre o kappa, que é a condutividade térmica, a velocidade tridimensional dos elétrons, o livre caminho médio e o calor específico eletrônico. Pronto, então, reescrevendo aqui a última expressão que a gente conseguiu para a condutividade térmica, né? Usando o modelo de Drude, o que nós vamos fazer? Sim, e relembrando esse termo aqui para condutividade elétrica em modo DC, também obtido pelo modelo de Drude, o que nós vamos fazer agora é usar essas expressões, né, para chegar na razão entre a condutividade térmica e a condutividade elétrica e comparar com essa lei empírica, né, de Weidemann e Franz, que está relacionado com aquela constante de Lorentz, né, que eles afirmam ser praticamente constante para vários metais. A gente vai ver até que ponto o modelo de Drude ele vai estar de acordo com essa lei aqui. Então, nós vamos escrever a condutividade térmica dividido pela condutividade elétrica, tá? Que vai nos dar essa nova expressão aqui, que nós repetimos aqui. E, bom, no modelo de Drude é natural que usemos o calor específico de um gás ideal. Afinal de contas, ele considera um gás de elétrons, né? Então, a gente usa essa relação entre esse calor específico eletrônico e a constante de Boltzmann, né? Reescrevendo, então, essa expressão, substituindo esse CV aqui embaixo por 3/2 de N vezes a constante de Boltzmann. E agora nós vamos usar, então, a equipartição de energia, né? Nós vamos igualar a energia cinética a 3/2 de kT, e aí você vê que esse mv quadrado desaparece daqui e aparece a constante de Boltzmann ao quadrado vezes a temperatura. De modo que se a constante de Lorentz naquele modelo empírico, né, de Weidemann e Franz, era a condutividade térmica pela condutividade elétrica pela temperatura, então, de acordo com o modelo de Drude, a constante de Lorentz seria esse termo aqui, né? Pronto, está aqui a expressão que dá a constante de Lorentz e substituindo os valores, né, da constante de Boltzmann e da carga elementar, nós vamos obter essa constante de Lorentz da ordem de 1 vezes 10 a menos 8. E agora nós vamos comparar com os valores empíricos para testar a validade do modelo para descrever a condutividade térmica. Essa tabela 1.6 do livro, ela traz para a gente os valores experimentais de condutividade térmica e a constante de Lorentz para alguns metais. E o que nós observamos, tá aqui os valores da constante de Lorentz, o que nós observamos é que o valor calculado de acordo com o modelo de Drude é a metade do valor de L na lei empírica de Weidemann e Franz. Os valores estão aqui, na lei empírica estão tabelados, né? E é interessante, né, uma curiosidade é que nas contas iniciais que Drude tinha feito do modelo, ele tinha encontrado um valor para a condutividade DC que era o dobro do valor correto. E usando esse valor errado na condutividade DC, ele acabava encontrando
ele acabava encontrando L igual a 2,22, muito próximo ao valor do modelo empírico. Mas depois, quando ele fez a correção, aí ele viu que era fator 2, né? A diferença em relação ao modelo empírico. Mesmo assim, é razoável, bem razoável, se a gente considerar a simplicidade dos pressupostos desse modelo. Então, apesar do erro de Drude, o que impressiona é o fato de uma teoria tão simplista conseguir reproduzir valores experimentais com um erro de apenas um fator de 2. O modelo se baseia na consideração de que o calor específico do gás de elétrons é igual a de um gás ideal. Vocês viram que o calor específico eletrônico a gente considerou de acordo com essa expressão. Só que lá no capítulo 2, nós vamos ver que isso não pode ser feito. Então, nós vamos fazer correções do modelo lá no capítulo 2. E hoje sabe-se que esse resultado, na verdade, é fortuito e está associado com uma combinação de dois erros no modelo por um fator de 100. Muita coisa, né? E que se compensam. Por um lado, a temperatura ambiente, a contribuição dos elétrons para esse termo CV é pelo menos 100 vezes menor do que o previsto pela teoria clássica. E, por outro lado, a velocidade quadrática média eletrônica é 100 vezes maior do que a prevista pela teoria clássica. Então, são dois erros de um fator de 100 que acabam se compensando e os valores do modelo coincidem ou se aproximam com o valor experimental. Bom, tem um outro erro que a gente tem que corrigir devido ao tratamento grosseiro que é feito até o momento e que mascara um efeito físico importante. Qual é? A questão toda é que o cálculo ele foi baseado no fato de que o gradiente de temperatura só influencia o fluxo de calor através da energia carregada pelos elétrons no local da colisão e a relação disso com a temperatura. Porém, um fato interessante e importante é que se os elétrons saem de uma colisão com energia maior quando a temperatura é maior, a velocidade ela também teria que carregar uma dependência, a velocidade do elétron, né? Ela teria que carregar uma dependência com o local onde a colisão ocorreu, ou seja, nós teríamos que escrever um V em função de x'. Deveríamos considerar que a velocidade dos elétrons e, portanto, a contribuição para a energia térmica depende do local da última colisão. Então, essa é uma coisa que não foi feita. E lembra que esse x' ele era diferente para se você tinha a situação dos elétrons que vinham da extremidade quente ou que vinham da extremidade fria. Então, tipicamente, também a gente teria velocidades diferentes, né, levando em conta a posição onde a última colisão ocorreu e, em última análise, levando em conta de onde esses elétrons estavam vindo. Bom, quando a gente aplica um gradiente de temperatura e levando em conta essa consideração na velocidade, né? Então, vai haver um fluxo de elétrons em direção à extremidade fria. Isso já é um fato conhecido, né? Que se o fluxo de calor vai ser em direção à extremidade fria e se nós estamos supondo que a condução desse calor é feita pelos elétrons, então é claro que vai haver um fluxo de elétrons de direção à extremidade fria, que vai estar associada à densidade de corrente térmica. Agora, como os elétrons têm carga, precisa levar em conta, então, que como eles têm esse fluxo, eles não têm velocidade média nula, mais, né, quando você tem um gradiente de temperatura, então vai, consequentemente, surgir uma corrente elétrica. Quando você não tem o gradiente de temperatura, a velocidade média ela é nula, então você não tem, e se você não tiver um campo elétrico aplicado, você não vai ter corrente elétrica. Mas se você coloca um gradiente de temperatura, passa a existir também
uma corrente elétrica. Bom, mas eu vou estar considerando que eu não estou num circuito fechado, ou seja, as medidas de condutividade térmica, elas são feitas em circuito aberto. E, consequentemente, vai ter essa corrente, né, numa direção preferencial da barra, que é a direção do gradiente térmico. Essa corrente não é drenada por nenhum circuito externo, consequentemente, vai haver uma variação na concentração de cargas e vai surgir um campo elétrico na barra que vai passar a se opor ao movimento dos elétrons. Com o passar do tempo, como o campo elétrico se opõe ao movimento dos elétrons, essa corrente elétrica vai cessar e a velocidade média dos elétrons vai, numa situação estacionária, volta a ser zero. Muito bem, isso traz um efeito bem interessante. E, bem, veja que até o momento a gente não violou nenhuma das considerações feitas anteriormente. E o aspecto interessante que surge é que, se a gente tem uma barra metálica, vamos considerar uma barra longa e fina, vai aparecer um campo elétrico oposto ao gradiente de temperatura, por conta desse efeito que a gente acabou de analisar agora, e esse efeito recebe um nome, que é o efeito termoelétrico ou efeito Seebeck. Esse princípio, o efeito Seebeck, ele é bastante usado, gente. Por exemplo, em termopares, a gente utiliza uma medida de voltagem, na verdade, né? Não de campo elétrico, mas de voltagem, para determinar a temperatura de uma fonte quente em relação à fonte externa, que é a temperatura externa, que seria a temperatura ambiente, né? Então, principalmente em faixas de temperatura em que a gente não usa os termômetros, né? Esses termômetros de mercúrio, não usa detetor de infravermelho, uma opção é usar os termopares, né? Que exploram justamente o efeito Seebeck. Antigamente, os termopares eles vinham com uma tabela de voltagem, a gente media, né, com um voltímetro em milivolts, e aí determinava a temperatura dos fornos. Hoje em dia já tem conversor digital e a leitura é feita diretamente. Bom, tá aqui o Seebeck, então, a gente vai dar uma olhada mais de perto para o efeito Seebeck, e esse é o último ponto, é o último tópico do nosso capítulo. O Seebeck, ele nasceu em 1770 e ele morreu em 1831, então vejam vocês que ele é anterior ao próprio Drude. E o efeito que leva o nome dele, ele está descrito aqui nessa expressão, né, que nos diz que um campo elétrico é gerado quando a gente tem um gradiente térmico. Esse sinal de menos diz que o campo elétrico se opõe a esse gradiente térmico, e esse S, que é o coeficiente Seebeck, é uma constante de proporcionalidade. A gente vai fazer uma análise para determinar esse S aqui em termos de parâmetros que a gente conhece. Para fazer essa análise, nós vamos inicialmente fazer um tratamento unidimensional e depois a gente generaliza para o caso tridimensional. Então, a velocidade eletrônica média num ponto X, devido ao efeito Seebeck, ela vai ser a média aritmética das velocidades dos elétrons, né, que vem da fonte quente, então você vê que tem um X menos V tal aqui, e os elétrons que vêm da fonte fria, né, a média aritmética dessas duas velocidades, considerando o sentido da velocidade, por isso aparece esse sinalzinho de menos aqui, tá? Se a gente chamar essa diferença das duas velocidades aqui de dV, nós podemos reescrever essa velocidade média como sendo meio de dV. E, em seguida, nós vamos reescrever essa expressão como menos tal vezes V
dV dx. Vamos ver como é que isso é feito. Analisando essa representação aqui, vamos imaginar que eu estou analisando essa velocidade média nesse ponto x, tá? Os elétrons que vêm do lado quente, eles tiveram a sua última colisão nesse ponto aqui, né? Então, essa distância entre esse ponto e x corresponde a v vezes tal, que seria o livre caminho médio, né? E o mesmo aconteceu aqui do outro lado para os elétrons que vêm do lado frio, tá? De modo que esse dx seria 2 vezes o livre caminho médio, que é tal vezes v, né? Então, eu posso pegar essa expressão, multiplicar e dividir por dx, só que aqui eu multiplico e divido por dx e em seguida eu substituo o dx sobre 2 que vai aparecer aqui por tal vezes v. E veja, de onde vem esse sinal de menos? É porque na hora que eu escrevo dv dx aqui, tá? Seria um gradiente de velocidade ou uma variação espacial de velocidade, né? E aí nós vemos que se a velocidade aponta para a direita, tá? E eu tenho aqui a fonte quente e aqui eu tenho a fonte fria, eu vou ter maiores velocidades eletrônicas aqui à esquerda e menores à direita. Então, consequentemente, esse dV dx, ele tem que ser contrário à orientação de x e por isso aparece esse sinalzinho de menos aqui. Muito bem. Pegando essa expressão agora e trazendo para cá, nós podemos reescrever v dv dx, nós podemos reescrever como dx de v ao quadrado sobre 2, tá? E multiplicar, por último, né, o numerador e o denominador por dt, de modo que aparece aqui, ó, dt dx, né, a variação espacial da temperatura. E, desse modo, nós podemos voltar para o caso tridimensional. No caso tridimensional, a gente pega esse v ao quadrado, que para o caso unidimensional era um vx ao quadrado, né? E lembra que na termodinâmica, a velocidade quadrática média em qualquer direção é 1/3 da velocidade quadrática média tridimensional. Então, eu vou, na hora de levar para o caso 3D, eu vou substituir esse V2 por 1/3 de V ao quadrado. E o que mais? Esse dt dx eu vou substituir pelo gradiente, tá? Então, vai ficar o V2, esse V aqui já é o V em 3 dimensões, né? Vai aparecer um 6 aqui no denominador e eu vou ter o gradiente. Esse aqui é o termo da velocidade devido ao gradiente da temperatura, né? Devido a esse efeito aqui. Agora, a gente vai olhar para a velocidade devida ao campo elétrico que surge. A ideia qual é? Igualar as duas velocidades, porque quando chega no estado estacionário, a velocidade média vai ser 0, né? Então, essas duas contribuições, elas acabam se cancelando. Certo. Então, olhando agora para a velocidade média devido ao campo elétrico, tá? Nós podemos escrever essa velocidade como menos E sobre M vezes o campo elétrico vezes tal. E, finalmente, no equilíbrio, eu vou igualar essas duas velocidades. Observem, gente, que essa expressão aqui nada mais é do que velocidade igual à aceleração vezes o tempo, né? A aceleração sendo dada pela força, que é menos vezes o campo elétrico, dividido pela massa, né? Vezes o tempo, que é o tempo de relaxação aqui no caso. E quando a gente iguala, nós vamos obter, então, essa nova relação aqui, onde nós substituímos, né, o VE aparece aqui e o VS que veio lá do slide anterior. E agora nós vamos usar
essa relação, onde nós temos aqui o coeficiente de Seebeck. Pessoal, só um detalhe é que no nosso livro, esse sinal de menos ele não aparece, e o coeficiente de Seebeck ele é chamado de Q, que é uma constante termoelétrica. Então, nós vamos ver que no nosso resultado vai ter um sinalzinho de menos a menos, né? Que aparece no livro, mas que não vai aparecer aqui para nós. Então, beleza? A gente substitui essa expressão no campo elétrico aqui. Nós vamos obter essa nova expressão, vamos cancelar os gradientes, depois vamos cancelar o tal, né? Vamos jogar esse termo para o segundo membro e vamos chegar nessa relação aqui, ó, para esse coeficiente de Seebeck, né, que depende de dV2 dt. Vamos colocar dentro da derivada a massa e o termo 1 sobre 2 também, para chegar nessa derivada da energia cinética média, que nós podemos usar o teorema de equipartição de energia para substituir por 3 meios de kT, e quando nós derivamos em relação à temperatura, nós vamos ficar com 3 meios vezes a constante de Boltzmann, que pode ser substituído por CV sobre N, né? Esse calor específico eletrônico dividido pela densidade de elétrons. E assim a gente chega, então, numa relação, numa expressão para esse coeficiente de Seebeck em termos de parâmetros que são conhecidos. Pronto, repetindo a expressão aqui, lembrando que o sinal de menos não aparece porque a gente já colocou inicialmente na fórmula. E aí a gente vai ver que Drude usou o CV do gás ideal novamente, né? Que nós já vimos que não é uma boa aproximação, mas enfim, ele obteve esse coeficiente da ordem de dezenas de microvolt por Kelvin. E olhando para valores experimentais, a gente vê que assim, não está a proximidade, né? Não é tão grande, mas também não é tão ruim assim. É alguma, sei lá, uma ou duas ordens de grandeza, mas torna evidente a necessidade de correções. Essas correções quânticas a gente vai tratar no próximo capítulo, mas a gente pode fazer desde já algumas considerações gerais aqui sobre o modelo de Drude. Para finalizar esse capítulo, gente, o que a gente poderia falar sobre o modelo de Drude? Esse modelo clássico, né, simplificado, em que a gente supõe que os núcleos e os elétrons de caroço ficam parados e somente os elétrons de condução se movimentam. Você vê que é uma coisa bem simplista mesmo, que a gente supõe que as interações elétron-elétron não vão influenciar nas propriedades observadas, né? O que a gente pode falar sobre os resultados obtidos para esse modelo? Bom, em várias situações, a aproximação até que foi boa, se a gente considerar a simplicidade do modelo e, em particular, as medidas de coeficiente Hall até coincidem para vários metais. Por isso mesmo, o modelo ainda é usado até os dias de hoje. É claro que com correções, mas em situações em que a densidade de elétrons é baixa, essa interação elétron-elétron, ela pode realmente ser desprezada. E, inclusive, em semicondutores, o modelo acaba tendo alguma utilidade também. É claro que, para se aproximar mais da realidade, são necessárias correções quânticas para o comportamento do elétron, que é o que a gente vai passar a ver agora no capítulo 2. Tá? Vocês viram que nós seguimos passo a passo o capítulo 1, porque a ideia é que essas aulas sirvam para apoiar num estudo dirigido, né? Apoiar na sua leitura do capítulo. Por isso mesmo a gente fez questão de ir passo a passo, seguindo junto com você nos vários tópicos aí do capítulo.
E a partir da próxima aula, então, a gente segue adiante com o capítulo 2. Até lá!